pessoal, no Check-in Aventura de hoje nós vamos voltar na história e conhecer a antiga Casa do Bom Gosto, aqui na zona de amortecimento do Parque Nacional de Sete Cidades. Um lugar lendário e cheio de mistérios. Tinha algo escrito, não sei se na pedra, numa telha, algo de 1700 e alguma coisa, entendeu? História, tinham matado 2 escravos que tinham sido mortos aqui, cabeça para baixo, justamente nessa doideira. Eu sou F. Gerson Menezes e quero convidar você a fazer comigo essa viagem que nos remete ao início do povoamento dessa região. Olá pessoal, hoje você vai conhecer um lugar misterioso. É conhecida como Casa Velha dos Escravos. Ela fica aqui na zona de amortecimento do Parque Nacional de Sete Cidades. Essa aqui é a antiga estrada que dava acesso à Casa Velha dos Escravos. Por aqui passava constantemente tropeiros e comboeiros, indo e vindo da Serra da Ibiapaba, trazendo mercadorias e gado. O gado, no período de estiagem, lá na região da Serra da Ibiapaba, vinha escapar aqui, nos olhos d'água, de onde hoje é o Parque Nacional de Sete Cidades. A casa fica a cerca de 7 quilômetros, a partir do povoado piracuruquense do Vamos Vendo, e localizado na zona de amortecimento do Parque Nacional de Sete Cidades. É território piracuruquense, e na trilha passamos bem próximo ao Morro do Bom Gosto, o ponto mais elevado da cidade de Piracuruca, com aproximadamente 300 metros. Ao chegarmos à casa, nos deparamos com um cenário desolador. Após anos desocupada, a velha estrutura está sucumbindo. Ainda estão de pé as grossas paredes de pedra. Daí vem a sua sustentação e durabilidade. No entanto, é entrando na velha casa que voltamos no tempo. Na parte interna está um verdadeiro laboratório de pesquisa. Numa análise sobre a velha casa, contamos a história do povoamento do Piauí sobre vários aspectos. Então aqui tem esses elementos, cara, que são interessantes. Por exemplo, a religiosidade. Nós vemos aqui inúmeros oratórios, né? Alguns são para colocar os candeeiros. Candeeiro para iluminar. Velas, na realidade, né? Velas e outros oratórios, né? Paredes extremamente largas, feitas de pedra e barro, que é interessante, né? Para aquela época, a arquitetura muito resistente, porque caso contrário essas paredes não estariam ainda de pé, em quase 3 séculos. Se a gente tomar como parâmetro 1700, 1600, observando essa datação que você mencionou, olha que outro elemento indispensável na colonização do Piauí: o boi. Você vê os chifres como armadores ou como suspensórios para um chapéu, para uma roupa. O gibão. Então, assim, tem toda uma riqueza de detalhe que a gente pode observar, que faz parte da história piauiense, faz parte da história econômica, da história de ocupação do Piauí. É muito E uma coisa que eu achei interessante nessa casa, que eu não vi nas outras, desse mesmo período, a gente visitou uma agora recente: oratório duplo. Olha. É a primeira vez que eu encontro numa casa de 1700, alguma coisa, um oratório duplo que servia para os 2 quartos. Geralmente, um oratório único para um único quarto, uma única sala, não é? Mas esse aqui é duplo.
Você pode ver que a portinha tinha por dois lados, ó. Ó, esse aqui, ó, onde era a outra portinha. É verdade. Então se via, ou era uma imagem ou uma imagem com as costas para outra. Virada para outra. 3, 4. São detalhes, né, Aziel, que contam uma história do Piauí, né? A religiosidade muito forte, Exato, né? exato. Presente nesta colonização do Piauí. Cara, muito interessante. Renato, tem uma coisa interessante que a gente vê nessas casas. Realmente o chifre usavam muito para armar realmente rede. Era fixado. Usava por quê? Para em outro momento, como o gibão também usava muito, era o torno. Eu já vi em alguns lugares torno de madeira de lei. Tipo isso aqui, bem cortado, bem apoiado. Para usar para colocar o gibão, que é mais pesado, com a peneira inteira. Até onde eu sei, e o que os mais antigos me falam, que aquela casa ali foi construída atrás da igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Piracuruca, né? Primeiro ali, e segundo lá, quer dizer, a igreja de Nossa Senhora do Carmo acho que foi em 1940 e pouco, e ali foi em 1740. 1740 lá. A igreja. E aqui talvez 1723. Aqui é mais antiga do que a da igreja. Mais antigo. Uhum. E foi uma fazenda grande, né? No tempo dos coronéis. Aquele chifre que está enfiado nas paredes. Sim. Aquele chifre, as pessoas têm tanta coroidade que carregaram aquele chifre tudinho. Aquele chifre, que é aquele chifre? Aquele chifre é do primeiro gado que o Brasil já possuiu. Quer dizer, veio de Portugal, aquele chifre desse tamanho do gado comum, né? Que não existe mais, hoje todo gado é mestiço, né? Uhum. Chifre bem pequenininho, fininho, para chifre de viado, mas é de gado, né? Ali é gado mesmo. Gado. Ali você vê de cabide, né? Pra pendurar roupa. Metro e metro tinha um chifre daquele. Ainda tem. É mais rápido, lá o pessoal... Arrancaram muito, né? Mas... Brasil por outro. Olha, tem uma corrente de historiadores que eles trabalham a seguinte hipótese. Não aconteceu escravidão indígena aqui. Porém, existem outras linhas de pensadores que afirmam categoricamente que existiu sim mão de obra escrava indígena. Índios foram aprisionados, índios foram escravizados, índios foram forçados a trabalhar. No pesado. E aí você observa toda uma estrutura dessa daqui. Pedras talhadas, quebradas, amontoadas de forma criteriosa desse jeito, certo? Então assim, foi um contingente, uma mão de obra de trabalho muito grande. Então assim, precisou de demanda de muita gente aqui. Muita gente. E vários cabeça pensantes. Então assim, olha como é interessante ter um lugar desse aqui para que as pessoas visitem e aí a partir daí façam suas conclusões, e resgatar comecem valores. a construir e desconstruir a historiografia que a gente tem até hoje no Piauí, que é muito superficial. E aí aqui você encontra elementos de toda a formação econômica dita sistematizada do Piauí. O boi, o extrativismo, né, a mão de obra escrava, a possibilidade da mão de obra escrava indígena aqui. Então assim, são muita coisa, cara, que a gente precisa ainda desmistificar. A cultura está muito viva aqui. Resgatar, explorar. Um outro elemento que chama a atenção é o curral da casa, também de arquitetura rústica, tanto o curral como uma extensa e primitiva cerca de pedra, que demarca toda a propriedade. Assim, com relação à datação, a período da construção dessa casa, você tem mais ou menos uma noção? Rapaz, existe alguma coisa transmitida através da oralidade que comprove o início da construção dessa casa? De relato que eu, quer dizer, já ouvi do pai, né, de outras pessoas também, do pai, que tinha algo escrito, não sei se na pedra, numa telha, algo de 1700 alguma coisa, entendeu? Alguma coisa. Ou seja, é um fato, se está escrito essa data, já é um fato. Tinha lá, e depois, com o tempo foi desmoronando, essa pedra desapareceu lá. Lá ainda está o lugar onde ela estava, né? Com certeza ali tinha, eles faziam aquelas letras, copia com outra pedra, né? Tipo talhado. E colocava ali. Com certeza que dali era a data daquela casa, né? Passavam por ela. Agora, esse quarto, a minha prima morou nessa casa por vários anos. Esse quarto ela não entrava, nunca entrou, porta fechada, porque quando ela veio já tinha história. Tinha matado 2 escravos que tinham sido mortos aqui,
cabeça para baixo, justamente nessas duas vigas. Entendeu? Então esse quarto, é chamado de quarto escuro. Então ela dizia, o marido dela, que não entrava de jeito nenhum no quarto escuro. Olha só. Em uma época que não havia bancos, os homens e mulheres de posse guardavam seus valores de moedas e joias em baús ou potes. Daí enterravam esses objetos ou escondiam nas paredes dos casarões. Eram as chamadas botijas, algo comum aqui na Casa Velha dos Escravos. Uma história alguma lenda, alguma história de assombração, que a casa é mal assombrada, você ouviu falar alguma história sobre isso? Vi. Muito quem morava lá, né? Certo, que lá aparece coisas... Aparecia luz, dentro de casa, luz descia. Uhum. Descia luz? Descia. Mas onde eles descia a luz, eles já arrancaram a botija. Arrancaram um negócio lá que... no dia que eles arrancaram lá, eles arrancaram como hoje, eu trabalhava no Ibama nesse tempo. Eu cheguei lá, de manhã, estava o colo do pote, onde eles tinham arrancado, né? Sim. Aí o senhor presenciou o local onde foi tirado. Com certeza. O colo do pote tinha 3 dedos de largura. Eles saíram tão agoniados que deixaram. E não só eu vi, nesse dia nós andava muita gente, andava o funcionário. A lenda da botija é comum no interior do Nordeste. Diz que após a morte, o dono da botija vinha entregá-la para alguém. E essa pessoa que recebeu e aceitou, ao desenterrar o tesouro, deveria desaparecer do lugar. Então, existe outra história que é bem pitoresca, bem interessante, relacionado às botijas que foram encontradas aqui. Foi. Você sabe algum relato a respeito disso? A primeira que eu soube já foi na década de 80. Um antigo morador, seu Luiz, que morava em outra localidade chamada Café Peitão, aqui do lado, foi o primeiro a tirar um pote da parede. Da parede. Estava dentro, como a parede é 60 centímetros, e aí eu acho, não sei se a gente encontra, mas ficou esse buraco na parede e ele tirou da parede, chama de botija, né? Isso. Tirou e sumiu, né? Sumiu daqui. Em 2000 aconteceu mais outro episódio. Inclusive o buraco tá ali para todo mundo ver. Um pote de 80 centímetros assim, foi tirado daquele solo, cavado e tirado. Inclusive uma das partes está com a gente lá. Inclusive até o índio chegou recentemente depois disso aí. E foi tirado um outro na descida do riacho, na beira da estrada. Um outro pote. Então um foi tirado daqui de dentro e o outro foi tirado lá da margem do riacho. Um dos principais momentos da Casa dos Escravos foi a partir de meados do século passado, quando ela passou a pertencer ao senhor Raimundo Inácio de Aguiar, aquele mesmo lá da Fazenda Belmonte, que nós fizemos um documentário que está aqui no canal. Segundo o senhor George Coelho, neto do senhor Raimundo Inácio, o problema de conservar a casa foi não ter conseguido ninguém para habitá-la, e a reconstrução se tornou inviável economicamente. De qualquer forma, ainda pensa em reparar pelo menos parte da sua estrutura. De fato, uma saída para a restauração e revitalização da casa seria a sua adequação e uso para a prática do turismo rural. E é para isso que o senhor George Coelho está aberto, para alguém ou alguma organização que queira utilizá-la neste sentido. É compreensível que com tantos anos de existência, essa casa tenha acumulado tantas histórias e tenha sido testemunha de tantas ocorrências e vivências, sejam reais ou fantasiosas. O incontestável é que o seu legado centenário, cheio de riquezas, materiais ou não, está enraizado na mente das pessoas, e é aí que está o principal valor do lugar. Quando o senhor lembra da Casa do Bom Gosto, o que é que vem na sua cabeça? Rapaz, eu acho que não era para ter deixado cair, né? O certo era para preservar, que é uma coisa histórica e até admirável o sujeito construir uma parede daquela sem cal, sem cimento, sem prumo, tudo feito prumo de madeira naquelas épocas, né? O fato é que a gente fica um pouco consternado, triste com a situação que a gente observa, né? Gatar, explorar. E um lugar desse é bom você manter ele restaurado, enquanto ainda há também pessoas remanescentes
que encontraram ela ainda funcionando, gente morando, gente criando, procriando. Assim, todos os entrevistados e participantes dessa matéria são unânimes em demonstrar sua tristeza pelo estado em que se encontra a casa. Ao mesmo tempo, nutrem esperanças de vê-la com a sua utilização revigorada. Ao sair aqui da antiga casa do Bom Gosto, nós vamos ali para o Morro do Bom Gosto, que é o ponto mais alto do município de Piracuruca, com aproximadamente 300 metros de altura. Vamos lá!